Diz assim a Escritura Sagrada, a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu Deus para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado, leiam comigo esse verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Vamos ler o verso 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, e dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Leia comigo o verso 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Que o Espírito Santo nos oriente a ministrar esta palavra para a glória do Senhor. Amém. Meus irmãos, antes da ministração, podem sentar. Antes da ministração, iremos juntos cantar uma música extremamente conhecida, pelo menos de quem aí tem uma caminhada de 15 a 20 anos minimamente de vida cristã, e vamos cantar juntos. Mas antes, só quero destacar, essa semana, terça-feira, eu viajarei com uns irmãos que integram a equipe de discipulado e PGM da IBG. Nós vamos para Caldas Novas, para o Congresso Multiplique Nacional. São 2.750 inscritos já aproximadamente, então um grande congresso, onde nós vamos fortalecer as pautas sobre esses temas e fortalecimento e crescimento da igreja, voltando na sexta, se o Senhor assim permitir. Orem neste propósito, neste sentido, tá bem? Então nós vamos nesse instante cantar esta música Alfa e Ômega, que inclusive foi composta e cantada por alguém que vai estar conosco agora em 26 de novembro, Asaf Borba, um dos cantores deste nosso aniversário da IBG, além dos coros de Eduardo Silvânia. Então vamos cantar junto neste momento.
Você que conhece, louve juntamente comigo. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso eu espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia. Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Maranata, Cristo, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Certamente que esperamos com muita confiança, expectativa e fé a volta do Senhor. Queridos, nós estamos aqui perante um texto que apresenta uma mensagem que para alguns parece difícil de entendê-la, mas rigorosamente é um texto que, guiado pelo Espírito Santo, nos traz esperança, nos traz ânimo. O Apocalipse não é um texto de desespero, não é um texto de pavor, pelo contrário, Apocalipse é um texto que renova a fé, que renova a esperança. E neste caso, Apocalipse joanino, escrito numa situação extremamente difícil do povo de Deus, que estava sendo perseguido, estava sendo hostilizado, estava sendo maltratado por um imperador chamado Domiciano, que, segundo muitos historiadores, era pior do que Nero, e mais ou menos aí o período é de 81 a 96, o período que o Domiciano está à frente efetivamente do Império Romano. Não sabemos com total precisão a data de escrita do livro do Apocalipse, mas ele situa-se nesse intervalo aí do final da década de 90. É muito interessante que todas as literaturas apocalípticas das Escrituras, que não se restringem a João aqui deste livro, mas nós temos o Isaías a partir do capítulo 55, nós temos a Daniel a partir do capítulo 7, nós temos Zacarias a partir do capítulo 4, nós temos Malaquias no capítulo 4, são escritos em cenários de desafios, de lutas em que o povo de Deus está passando por grandes tribulações. Assim como também no Novo Testamento temos Jesus apontando para as mensagens proféticas e apocalípticas dos finais dos evangelhos, sobretudo Mateus, Marcos e Lucas. Também nós temos o Apocalipse paulino, como hoje pela manhã ministramos em parte dele, o Apocalipse petrino de Pedro, da segunda carta, capítulo 3. Mas aqui, de forma muito direta, o joanino é o mais conhecido de todos nós. Para fazer a leitura do Apocalipse, é preciso entender esse cenário para entender as figuras que são utilizadas, para não as compreender com literalidade. Cada cor que se apresenta, cada número que se apresenta, cada imagem que se apresenta no livro do Apocalipse, inclusive sobre a pessoa de Jesus, como nós vemos aqui do Jesus glorificado, e outros textos mais que precisam de sensibilidade, sabedoria, discernimento e, sobretudo, direção do Espírito Santo para a correta compreensão do texto do Apocalipse. Só queremos dizer que a igreja estava passando por um momento pesado. Todos os apóstolos já tinham sido mortos, já tinham sido martirizados. Muitos tinham também dos cristãos e discípulos morrido na arena por feras, por leões. Muitos já tinham também passado por situações de estaca, de crucificação, de outros sofrimentos mais. E agora, nessa ilha, tinha diversos cristãos que tinham sido trancafiados, tinham sido destinados para que o evangelho não viesse a ser propagado. Com isso, quero dizer aos amados irmãos que a visão do Cristo glorificado fez com que João e a igreja se reanimassem, serviu como combustível, como fortalecimento para as suas vidas. Eu quero falar isso ao seu coração, que passa tribulações, que passa adversidades, que passa batalhas. Você precisa lembrar de que o Jesus que sofreu por mim, por você, que se entregou por nós, que se doou em nosso favor, que nos amou profundamente, isto precisa estar no nosso coração para que nada de desânimo, nada de abatimento tome conta da nossa alma, nada de baixa estima. O seu valor não está no que outras pessoas dizem, o seu valor não está em circunstâncias e momentos, o seu valor não está na luta que está passando, na sua família, no seu trabalho. O seu valor está no que Jesus fez por você na cruz do Calvário. O seu valor está na graça do Senhor, no amor do Senhor, na ressurreição de Jesus, do Cristo vivo, do Cristo que está à destra do Pai, do Cristo que está exaltado para sempre e do Cristo que está entre nós e está na sua vida. Do Cristo que está vivíssimo no seu quarto, vivíssimo na sua história, vivíssimo no seu carro, quando você está lá a ir para o trabalho ou voltar, quando você está com suas demandas e o Senhor sabe bem, que está com você no transporte, seja ele qual for, que está com você lá no ambiente que você se encontra. Este Cristo vivo, glorificado, é preciso que tenhamos a visão dele permanentemente
no nosso coração. Serve como de fato fortalecimento, grande vigor para a nossa alma quando nós enxergamos a Jesus glorificado e vencedor, na certeza que nós também assim o seremos. E o texto nos traz algumas lições que eu quero aqui compartilhar com os amados irmãos sobre a visão de Jesus glorificado. O primeiro destaque que o texto nos traz é a posição que Jesus se encontra como esse Senhor glorificado. Se você vir verso de número 13, o texto diz que ele está no meio dos candelabros, que representa então a igreja, em outras versões candeeiros, e que ele está vestido com vestes talares, está cingido e exaltado. Jesus continua reinando eternamente, meus amados irmãos. Nossa vida tem direção, tem controle, não está entregue aí ao vento, não está entregue a qualquer destino. Nossa vida pertence ao Senhor, nossa história, nossos passos, nossa trajetória está nas mãos daquele que continua sentado no trono. Jesus é apresentado como rei, mas também como sacerdote, aquele que está ao lado do Pai a reinar para sempre, e aquele que intercede ao Pai por nós. Nós temos um intercessor, nós temos um mediador, nós temos alguém que clama por nós perante o Pai, alguém que nos ama, se entregou por nós, ressuscitou por nós, intercede por nós permanentemente. Louvado seja o Senhor por tanta graça, por tanto amor, por tanto cuidado. Quando você está dormindo, Jesus está intercedendo por você. Quando você está preocupado, angustiado, Jesus está intercedendo por você. Quando a sua alma dói, quando o grito da sua existência está diante de Deus, Jesus está intercedendo por você. Ele é o seu mediador, ele é o seu sacerdote. Ele também domina todas as coisas, nada lhe foge do controle. Está difícil o momento do mundo? Está. Do Brasil? Está. A desconfiança em vários níveis, na política, nas pessoas, na insegurança, em todas as lutas que nós passamos. Quanto ao futuro, a instabilidade, mas o nosso Senhor que sentado no trono está dirigindo, providenciando e orientando todas as coisas sobre nossas vidas. Que nós sosseguemos diante dele. Não há batalha que ele não vença. Não há lutas que ele não venha de fato a se colocar como vitorioso. E nele nós somos também, como igreja do Senhor, mais que vencedora. É muito interessante que nas cartas das 7 igrejas que nós vamos refletir ao longo aí de outros momentos, sempre o final delas é uma palavra de vitória. Veja o verso 7 do capítulo 2, falando da igreja de Éfeso. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A carta a Esmirna, a igreja Esmirna, verso 11 do capítulo 2. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Capítulo 2, verso de número 17. Diz assim: ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Capítulo 2 ainda, verso de número 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Capítulo 3, verso de número 6, verso de número 5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Capítulo 3, verso de número 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E o capítulo 3 ainda, versículo de número 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci
e me sentei com o meu Pai no seu trono. Ou seja, se Jesus é vitorioso e é sobre o mal, sobre a morte, sobre o inferno, a igreja do Senhor também é mais do que vitoriosa. E você faz parte dessa igreja e tem que se alegrar, se animar, se regozijar e viver com essa intensidade a vida plena, a vida abundante, a vida que o Senhor tem para você, que traz momentos de abatimento, que traz momentos de lutas, que traz momentos de tristeza, mas que é regido por segurança, por presença de Deus, por direção do Senhor Jesus. Portanto, a posição do Senhor Jesus é a posição de glorificação, é a posição de exaltação, como o texto vai nos dizer, continuando o verso de número 13, que ele está vestido com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E eu fico imaginando, irmãos, que João foi aquele que acompanhou Jesus durante toda a crucificação. Todos os demais apóstolos fugiram, se esconderam. João permaneceu até o último momento, até quando Jesus exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, até o túmulo. Quando foi no domingo cedinho, também João foi para ver Jesus glorificado, ou seja, ele esteve em todas as etapas. Ele viu Jesus de fato com a coroa de espinhos sobre sua cabeça. Ele viu Jesus com os cravos nas mãos e nos pés. Ele viu quando a lança furou o corpo de Jesus. E agora o próprio João, anos depois, está vendo Jesus agora exaltado, glorificado, enaltecido. Que maravilha poder de fato ouvir esse testemunho, ler esta palavra de Deus, de um homem que viveu essa experiência profundamente com Jesus. Um dia nós veremos Jesus glorificado. Que maravilha, não o vimos ainda pessoalmente, o enxergamos pela fé, o contemplamos, mas um dia nós o veremos junto com todos os salvos em Jesus Cristo. João o viu nesta revelação no dia do Senhor, de forma muito especial, e recebeu toda instrução da parte de Jesus. João veio a morrer depois, com cerca de 100 anos, está hoje aguardando a volta do seu Senhor e Salvador no paraíso, e quando ressuscitado for com todos os salvos, desfrutará de toda a glória que Jesus assim preparou. E olha o que Jesus apresenta para ele, verso 14: a cabeça e os cabelos dele, de Jesus, eram brancos como a alva lã, como a neve. A partir de agora eu quero fazer algumas descrições para os irmãos. Esses textos, como este daqui do 14 em diante, estão apontando para imagens que têm significado e têm de fato lições. Não pode se ver literalmente, tipo, dizer que Jesus tem todos esses aspectos literalmente nele, é igual aquela ideia de ter marcado na sua coxa o nome Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Não é literal, porque não seria possível isso. São significados e sentidos de apontamento para a grandeza, para a soberania, para a posição de Jesus, para a sua glória eterna. Então, cabelos brancos como a alva lã, como a neve, significa aquele que tem toda sabedoria, que tem todo discernimento, que conhece todas as coisas, aquele que é a própria sabedoria em pessoa do livro de Provérbios, aquele que é conhecedor de todos os mistérios, de todos os detalhes, antes, durante e depois, aquele que já era, que é, aquele que há de vir, aquele que é para todo sempre, aquele que para quem não há limitação de tempo, de cronos, porque ele está no passado, no presente e no futuro. Por isso que ele é tido como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que criou tudo, que conduz tudo e que tudo converge conforme a sua palavra. Os olhos como chama de fogo. Imagina se fosse literal isso aí. Vamos lá ver Jesus e os seus olhos como chama de fogo. A chama de fogo aqui está dizendo aquele que vê todas as coisas, que conhece tudo, que nada lhe passa desapercebido. A Bíblia diz, amados irmãos, que todas as coisas estão nuas, estão despidas e patentes perante aquele que havemos de tratar. Pode ser que algumas situações feitas ninguém saiba, mas Jesus sabe de todas as coisas, seja no público, seja no privado, seja quando você está
rodeado de pessoas ou quando ninguém está com você, só você, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todos os detalhes do nosso interior, do nosso exterior. Só Ele conhece o que passa no nosso coração. Só Ele conhece o que passa na nossa mente. Nenhum outro ser consegue saber, só Deus. Jesus, como Filho de Deus, assim sabe. Por isso que nós precisamos mais do que nunca caminhar debaixo da sua graça, da sua direção, porque Ele sabe de todas as coisas. Os seus olhos enxergam tudo, os seus olhos veem tudo. Os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O que é que isso simboliza e significa? O bronze como sinônimo de poder, os seus pés realmente cheios de grandeza e poder, que tem o controle sobre todas as coisas, e neste caso diz as Escrituras que quando Ele ressuscitou, lhe foi dado toda a autoridade no céu e na terra, e Ele foi feito Cristo e Senhor, e o próprio inimigo de nossas vidas, Satanás, teve a sua cabeça esmagada pelos pés do Senhor Jesus, como um símbolo do seu domínio, do seu controle sobre todas as coisas. Então, pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, significa a sua grandeza, a sua soberania, o seu controle. A voz como que voz de som de muitas águas. Irmãos, isso é maravilhoso, porque quando tiver a batalha final, que por alguns é chamada da batalha do Armagedon, eu quero já antecipar algo importante para os irmãos, que fazem às vezes uma interpretação geográfica e não tem nada a ver com geografia. A própria expressão Armagedon, lá em Israel, é um vale tão pequeno que não dá nem para se pensar em lutar lá. Então não tem nada com aspecto bélico, não tem nada de mísseis. Na verdade, a voz do Senhor já é vencedora contra tanto a besta, contra o anticristo, contra a própria morte, contra Satanás, já é vitoriosa para sempre. A voz do Senhor transforma a realidade, a voz do Senhor opera milagres, a voz do Senhor está expressa hoje em sua palavra, e a palavra do Senhor tem poder. Foi a palavra do Senhor que nos ressuscitou, foi a palavra do Senhor que nos gerou vida. Então a sua voz é comparada à voz de muitas águas, tremenda, gloriosa. Quem já esteve à margem de uma cachoeira na Chapada Diamantina, seja mais simples ou mais pesado, já dá para perceber o volume de água, como é às vezes ensurdecedor. Isso não se compara em nada com o que está dizendo aqui, equiparadamente com a voz do Senhor. Imagina o bramido e de fato o barulho das águas do mar, das ondas mais bravias, não se compara em nada com a voz do Senhor. Na mão direita dele estão as 7 estrelas, que são os líderes, que são os ministros, os pastores, e da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes. Agora imagina se isso fosse literal. Uma espada saindo da boca. Essa espada tem a ver com a própria voz do Senhor, ou seja, aquele que de fato fala o que é íntegro, o que é verdadeiro, cuja palavra tem todo o poder, tem todo o domínio e tem todo o controle. Essa é uma perspectiva importante da leitura do texto apocalíptico. Nesse caso, a posição do Senhor é de total glória, é de total grandeza, ao ponto do texto, no verso 16, concluir dizendo: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você já tentou olhar para o sol quando do seu brilho mais forte? Não consegue. João diz que quando olhou para Jesus, os seus olhos viram como que o sol resplandecente na face de Jesus. E quando ele vê isso, diz o verso 17, que ele cai aos seus pés como morto, porque de fato essa grandeza resplandecente acaba alcançando a sua finitude, a sua limitação, a sua humanidade, e ele fica como que de fato assim, altamente quebrantado e quedado diante do Senhor. Isso significa, meus amados irmãos, a glória manifesta do Senhor, a glória eterna de Deus, que um dia nós veremos face a face. Ninguém nunca viu a Deus pessoalmente, o Filho de Deus o fez conhecer. Agora o Filho de
Deus também está com a glória do próprio Deus que ele tinha antes de vir ao mundo e que ele resgata. E um dia todos vamos poder ver o rosto de Deus, a face de Deus em Cristo Jesus, pessoalmente, e toda a sua glória. Por isso que diz o texto bíblico: quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Um próximo destaque sobre a visão do Jesus glorificado é sua obra. Nesse sentido, eu quero fazer no destaque a partir do verso de número 5, que diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Para que Jesus fosse feito Cristo e Senhor, ele precisou cumprir com toda a obra que o Pai lhe tinha designado e tudo o que a lei requeria, para que pudesse redimir a humanidade que caminhava para a condenação. Por isso que ele é a fiel testemunha de tudo que o Pai havia designado para ele cumprir. Primogênito dos mortos, porque foi aquele que, tendo morrido, ressuscitou de uma vez para sempre e nunca mais morreu nem morrerá, porque ele... Obrigado. Porque ele matou a própria morte. A morte que é, de fato, para alguns motivo de assombro, motivo de desespero. Tem até muitos crentes que têm medo da morte. Tem crentes que têm medo da morte. E ainda que seja um fenômeno que ninguém queira experienciar, não há por que temer a morte, porque a morte já foi vencida por Jesus. Quando ele ressuscita de uma vez para sempre, ele vence a morte, ele vence o inferno, ele vence Satanás e os demônios, declara triunfo e vitória, e é por isso que o verso 18 vai dizer que ele é aquele que esteve morto, mas que vive. Veja, ele morreu por nós, mas vive para sempre, e tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Glorificado seja Jesus Cristo. Além de ter a chave dos céus, que é dado à igreja na pregação do evangelho, a chave da vida, ele também tem a chave da morte e tem a chave do inferno, ou seja, tem todo o controle sobre todas as coisas. Ele venceu e trancafiará a morte quando, do final de todas as coisas, que é o último inimigo a ser vencido, mas já foi vencido por ele, e por isso que o texto diz que ele é o primogênito dos mortos. Todos os que ressuscitaram ao longo da história morreram de novo. À luz da Bíblia, todas as passagens do Antigo Testamento, desde aquele menino, no caso do episódio lá, do Elias, depois do Eliseu, daquele homem que foi lançado lá no túmulo do Eliseu e que ressuscitou quando o corpo dele tocou num dos ossos de Eliseu, quando também no Novo Testamento, as 3 ressurreições de Jesus, do filho lá do líder da sinagoga, da filha da viúva de Naim, da filha do Jairo lá da sinagoga, do filho da viúva de Naim, do Lázaro, de Dorcas e de tantas outras ressurreições como de Eutico. Todos estes voltaram a morrer de novo, esperando a bendita ressurreição que há em Jesus. Até aqueles que, a propósito, ressuscitaram quando Jesus morreu. Diz a palavra que muitos foram que ressuscitaram quando Jesus morreu em Jerusalém e certamente mundo afora, todos morreram de novo. Mas Jesus, quando ressuscitou, não morreu de novo, porque ele venceu a morte para sempre e vivo está pelos séculos dos séculos. Está lá na presença do Pai, está presente entre nós, presente na vida de todo aquele que crê, e por isso que nós podemos dizer que a sua obra é plena, a sua obra é completa, e ele é tido como soberano dos reis da terra. Ai daqueles que se arvoram no sentido de imaginar que tem alguma força, algum poder, e que pensam que podem
fazer o que bem querem. Eu creio que Pilatos, creio que Herodes, creio que os líderes lá do Sinédrio pensavam que estavam agora condenando Jesus à morte por seu poder, por sua força. Lerdo do engano, não estavam sabendo de nada, apenas cumprindo o propósito do Pai. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todos vão ter que comparecer perante ele, até que aqueles que o traspassaram, verso de número 7, eis que ele virá nas nuvens e todo olho verá, até aqueles que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Imagina aqui comigo, irmãos, imagina, Pilatos vai ser julgado por Jesus, inverteu a ordem. E agora, lamentavelmente, se não voltou-se para Jesus, o que tudo sinaliza que não, será condenado pela eternidade. Os Herodes, inclusive o da época de Jesus, será julgado por Jesus. Lá, os líderes do Sinédrio, tanto Anás como Caifás, como os demais que levaram Jesus à crucificação, serão também julgados. Todos aqueles que disseram, crucifica-o, crucifica-o, e se não se arrependeram, serão julgados. Que triste fim. Esperamos que alguns deles tenham se voltado para o Senhor, mas agora inverte, porque quem tem o poder e a soberania para sempre é o Senhor Jesus. É Ele quem levanta reis e depõe reis. É Ele quem coloca pessoas no trono e tira pessoas do trono. Se tem alguém hoje nos tronos dos países, inclusive do Brasil, dentro da permissão do Senhor, um dia está, mas depois não pode estar, porque quem reina e é rei para sempre é o Senhor Jesus. Não é o ser humano, não é a pessoa humana. Ai daquele que se deixa inflar de envaidecimento, como de fato aquilo que nós chamamos da síndrome do pavão, que pensa por algum título, por algum status, por algum momento, é grande, quando na verdade não é nada. Murcha facilmente, assim é o homem e a sua glória, é como a erva do campo e como a flor da erva. Surge hoje e deixa de existir amanhã, mas o Senhor permanece para todo sempre. Então, neste caso, ele tem a sua obra estabelecida. Gosto muito da expressão do verso 5, parte B, que diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus te amou e se entregou por você. Você se sente amado por Jesus? Se você se sentir amado por Jesus profundamente, se eu me sentir, eu vou viver mais plenamente uma vida completa, uma vida com significado, com propósito. Minha vida foi valorizada por Jesus, ela tem sentido, ela tem alcance, ela tem finalidade. Eu não estou nesse mundo por acaso. Há um sentido de existência, há uma missão a cumprir, junto à minha família, junto ao meu trabalho, junto ao ministério, junto àquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, na influência através da igreja, da obra que o Senhor coloca diante de mim, de modo que sinta-se valorizado e não deixe que abatimento, que desânimo esteja no seu coração de forma nenhuma. O Senhor lhe amou, entregou o seu sangue por você para perdoar os seus pecados. E o verso 6 diz, nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai, a Ele, portanto, a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, que o seu coração esteja firmado na obra do Senhor. E eu finalizo esta palavra falando sobre o poder eterno do Senhor. E aqui no verso 8, a gente lê assim, olha. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Se Ele é o Todo-Poderoso, se Ele tem todo o controle, se Ele pode fazer todas as coisas, se nada lhe foge da sua soberania, por que ficar angustiado com as lutas do dia a dia? Por que ficar com o coração abatido com esse momento que você está passando? Eu sei que você está enfrentando alguma adversidade, mas o Senhor está contemplando o seu coração e você vai vencer essa adversidade no poder que há em Jesus. Por isso que o texto diz, voltando lá para o verso 18, ele está vivo como o primeiro e o último. E ele diz para João, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, morto estive, mas eis que estou vivo para sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. E assim ordena a João a escrever o texto e as cartas que serão enviadas para os anjos das igrejas e também para todas as igrejas ali da sua época e do seu tempo. Amados irmãos, que vocês, que eu, que todos nós possamos nos abrigar no poder do Senhor, que não é um poder para destruição, é um poder para restauração,
é um poder para a recuperação. Jesus não veio para condenar ser humano. O ser humano está condenado quando se afasta do Senhor. Jesus veio para refazer, veio para restaurar, veio para recuperar. Que essa mensagem seja vivida por nós. Qual é a nossa postura diante da grandeza do Senhor? Diante da soberania do Senhor? Precisamos agir com temor e tremor, mas precisamos agir com amor. Sentir o Senhor, viver para o Senhor, não brincar de ser crente. Não levar a vida cristã de forma trivial, de forma qualquer. Valorizar a obra que o Senhor fez por nós. Sua entrega, sua morte em nosso favor, sua ressurreição, sua graça, seu poder, sua soberania e também, portanto, como nós estamos aqui a destacar, a sua grandeza. Valorizemos isso no nosso dia a dia, valorizemos isso na nossa história. Quando lidarmos com as pessoas no nosso dia a dia, que percebam Jesus presente em nossas vidas. Você é reflexo da glória de Jesus. Você é a imagem de Jesus sendo refletida para os outros. Que o bom cheiro de Jesus esteja em você. Que você seja uma carta viva a ser percebida pelas outras pessoas. Que as suas obras apontem para o Cristo glorificado. Anuncie o nome de Jesus, tanto através do seu testemunho, como através de sua boca. Não perca a oportunidade para falar de Jesus. Irmãos, tem crentes que o Senhor tem colocado em lugares estratégicos, seja do ponto de vista profissional. Eu vou lembrar mais uma vez, Deus te colocou onde colocou, não para você acumular patrimônio ou recurso, é para você abençoar pessoas e fazer diferença. Deus tem te dado a oportunidade para você influenciar muitas pessoas. Pregue Jesus, fale de Jesus, aproveite todas as ocasiões para falar do seu amor, da sua graça, do seu poder, da sua grandeza. Por isso que gosto muito da expressão, a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Jesus, se o seu coração está cheio da graça de Deus, cheio desse Jesus glorificado, você vai falar dele. Pergunto, estamos em novembro, você já tem falado de Jesus ao longo deste ano? Já conduziu pelo menos uma pessoa para Jesus neste ano? Não só convidando-a para vir à igreja, o que é importante, mas influenciando-a no seu dia a dia. Seja o seu colega de trabalho, o seu amigo, seja o seu vizinho, seja a pessoa que lhe cerca. Certamente que o seu coração não sossega enquanto não ver uma vida alcançada por Jesus. Eu fiquei sabendo que um amigo meu muito querido de infância faleceu recentemente aos 49 anos, Fábio, e mãe cristã, e a gente testemunhava de Jesus para ele, mas infelizmente duramente envolvido com este mundo. Começou com jogatinas, começou com essas questões começou a ser dominado e viciado pelo jogo chamado de azar. E uma palavra aqui importante, tem muitos crentes, ou muitos não, alguns crentes que relativizam essa realidade e começam a se envolver com o jogo de azar. Se fosse bênção, não seria jogo de azar, seria um jogo da bênção. Mas não é o jogo da bênção, é o jogo do azar. E tudo que tem a ver com esse tipo de jogo aí, inclusive com esses últimos que tem viciado muita gente e levado muita gente à bancarrota, à falência. Tanto pessoal como familiar, divórcio, problemas. Esse jovem começou a se envolver com isso, começou a perder tudo, se envolveu com agiotas, começou a se envolver com bebidas e depois, infelizmente, lamentavelmente, com drogas. E foi de mal a pior. E por mais testemunho que se transmitisse para ele, continuou assim e morreu de uma overdose pesada recentemente. Você acha que o meu coração não dói em saber que brinquei com ele quando criança? Isso faz meu coração angustiar-se, esperando que antes dele ter morrido, ele tenha se voltado para Jesus, tenha confessado a Jesus. Amados, não percamos as oportunidades de anunciar Jesus, de falar para Jesus, para que as pessoas que nos cercam tenham um encontro com Jesus, que aqueles seus vizinhos de infância, que você deve lembrar de alguns agora, tenham um encontro pessoal e transformador com Jesus, que toda a sua casa e sua família tenham um encontro pessoal e transformador com Jesus glorificado, que seus amigos, que seus vizinhos, todos tenham um encontro com Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a razão de estarmos aqui. Se não fosse assim, melhor seria estarmos lá. Se Ele nos tem preservado a vida, é para nós intencionalmente investirmos. Cada programação que essa igreja faz, qual é a finalidade? Glorificar a Jesus através de vidas sendo alcançadas. Se assim não for, é ativismo, é apenas correria, é na verdade algo sem sentido, é você estar estourando o balão sem significado. O propósito é glorificar Jesus, alcançando
pessoas, seja no lar, no PGM, no discipulado, no dia a dia, nos relacionamentos, nos ministérios, em cada área, que você seja um instrumento para alcançar vidas para esse Jesus glorificado. Viva para Ele e se renda aos pés dele, que Ele nos abençoe ainda mais. Assim oramos. Amém e amém.